Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então, nós vamos falar sobre fluidoterapia. No caso, vamos dar a nossa contribuição a respeito do passe. Então, o passe não é uma descoberta do Espiritismo. Muitas pessoas pensam que somente depois da codificação da doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, é que surgiu o passe. Mas não, Jesus já transmitia o passe. Então, temos em Jesus o maior propagador, mas até antes da vinda do Mestre. Temos citações da própria Bíblia no uso das mãos com o intuito de cura. Também no Velho Testamento, em Deuteronômio, nós temos Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenava a Moisés. Também no Novo Testamento, quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguiram. E eis que vem o leproso, e o adorava, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero que fiques limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Também no Novo Testamento, Ananias foi e entrando na casa e impôs as suas mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Também no Novo Testamento, tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma multidão. Ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes na sinagoga, chamado Jairo, e logo viu a Jesus, lançou-lhe a seus pés e lhe rogava, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então temos várias citações a respeito da imposição de mãos, do quanto a imposição de mãos gera um efeito naquele que está recebendo aquelas energias e muitos recebendo então uma transfusão dessa energia, gerando transformações, no caso, a cura que as pessoas estavam buscando. Mas o que é o passe? É uma transfusão de energias psíquicas. Isso está no Consolador, no capítulo 5, na questão 98, e é Emmanuel, então, que nos faz essa colocação. E também, o passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que essa transfusão de energia altera o campo celular. Então é algo extremamente importante e que muitos, às vezes, não têm a noção do que realmente acontece no momento em que está recebendo o passe. O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. O passe, antes de tudo, uma transfusão de amor. E mais tarde nós vamos ver a necessidade do passista trabalhar, então, a sua reforma íntima. E também vamos ver mais adiante, nas próximas lâminas, o quanto é importante a postura mental daquele que está recebendo o passe.
Então, isso está no livro Diálogo com Dirigentes, né? O passe e propriedades e efeitos. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Então, o passe não atua diretamente no corpo físico, mas sim no corpo fluídico. Esse corpo fluídico nós conhecemos como perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, lembrando, nós, encarnados, somos formados pelo quê? Espírito, temos um perispírito, que ele vai ligar o espírito ao nosso corpo físico, e esse nosso perispírito, então, é que vai receber essas energias. E como o perispírito é o corpo do espírito e está ligado ao corpo físico, ele vai transmitir essas energias absorvidas para o nosso corpo físico. Então, o passe significa, no capítulo de troca de energia, o que a transfusão de sangue representa para a permuta de hemácias, ajudando o aparelho circulatório. O passe que nós aplicamos nos centros espíritas decorre da sintonia com os espíritos superiores, o que convém considerar a sintonia mental. Então vejam que quando nós recebemos o passe, é como se nós estivéssemos tendo o que? Uma transfusão de energias psíquicas, fazendo com que o indivíduo se sinta melhor, com que o indivíduo se sinta reenergizado, se sinta, então, com mais ânimo, com mais disposição. O passe não vai tirar as pedras do caminho do indivíduo, mas vai fazer com que as disposições psíquicas dele se tornem melhores para o enfrentamento da dificuldade que ele esteja enfrentando. O passe foi incluído nas práticas do Espiritismo como auxiliar dos recursos terapêuticos. É um meio de auxiliar, mas não é a finalidade do Espiritismo. Qual é a finalidade do Espiritismo? Qual é a finalidade do Espiritismo? É a nossa reforma íntima, é a nossa melhora, é a nossa evolução. Esta é a finalidade da doutrina espírita, nos tornarmos pessoas melhores. Bom, então, numa casa espírita, a finalidade dela será de esclarecimento, será de fazer com que os indivíduos que frequentem aquela casa espírita consigam entender por que estão aqui na Terra, para onde vão, de onde vêm, qual a finalidade da sua existência. E a partir daí, a pessoa sabe que precisa fazer a sua reforma íntima, trabalhar dentro de si mesma para se tornar uma pessoa melhor. Então, a finalidade do passe é simplesmente um auxiliar nos recursos terapêuticos, porque se nós estamos doentes, dependendo daquilo que nós entendemos de doença, daquilo que nós sentimos, tem pessoas que estão doentes e sentem muitas dores. Será que nós podemos ter a mesma disposição com dores? A gente sabe que não, que é mais difícil. Mas é possível se nós entendemos que aquela dificuldade, que aquela dor, ela tem uma finalidade de progresso de cada um de nós. Lembrando Joana de Ângeles, que nos diz que tudo que nos acontece está dentro das nossas necessidades evolutivas. Tudo que nos acontece. Não é que tudo que nos acontece tinha que acontecer, mas aquilo que aconteceu está dentro da minha necessidade. Algum aprendizado eu posso tirar daquela situação. Alguma situação, algum fruto aquela situação vai me trazer crescimento. Ou não. Eu posso ser um aluno rebelde e não querer aprender com a lição. Mas eu posso ser um aluno dedicado e querer aprender aquilo que a vida está a me ensinar. Então, o passe é um recurso muito importante, muito bom, mas não é a finalidade
básica. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, eu vou na casa espírita para tomar um passe. A gente deveria dizer, eu vou na casa espírita para aprender, para escutar uma palestra, para entender melhor as situações da vida, para ver a vida de um outro ângulo, para crescer, para evoluir. Eu posso receber o passe, mas eu não devo ir à casa espírita para receber o passe. O passe deve ser um complemento e não a finalidade da nossa ida à casa espírita. Porque mesmo Jesus, quando ele curava, ele dizia que o mais importante não era a cura física, mas sim a cura espiritual. E Kardec nos diz que a doutrina espírita não está na Terra para remendar corpos, e sim para fazer com que as almas se tornem melhores. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer um, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Isso está na Revista Espírita, setembro de 1865. A gente percebe que esses atos simples, porque às vezes a gente pensa que o passe é só na casa espírita, daquela forma. Mas uma mãe que vê um filho que está com uma dor, no momento em que ela pede a Deus ajuda e auxílio, e ela coloca a sua vontade para ajudar aquela criança, sem ela saber, sem ela perceber, ela está também transmitindo energias positivas, ela está dando, entre aspas, um passe. Não é o passe dentro da casa espírita, não é o passe espiritual, mas é um passe que está sendo transmitido através do quê? Do seu magnetismo. E se ela tiver, no caso, o merecimento e aquela criança também, o que pode acontecer? Vai haver a ação dos bons espíritos a envolver aquela mãe e aquela criança. Então, qualquer um, se tiver fé, fervor, vontade e confiança em Deus, pode ser aliviado por esta energia. Quais são os tipos de passe? Então, nós temos o passe magnético, o passe espiritual e o passe misto. Então, agora nós vamos explicar cada um deles. O magnético é aquele transmitido pelo indivíduo, fornecendo somente os seus próprios fluidos, a sua própria força irradiante. O passe se processa do corpo do magnetizador diretamente para o corpo do enfermo. Então, o passe magnético é aquele que há a doação de energias da pessoa, do encarnado. Ele que vai transmitir as suas energias. É claro que vai haver, neste caso, um dispêndio energético do médium que está a transmitir aquela energia, porque é a sua energia que está sendo transmitida. Quando a gente diz o passe magnético, nós estamos colocando que às vezes é difícil da gente dizer quando que a espiritualidade superior não está atuando. Porque aquele que vai transmitir a sua energia para ajudar alguém, quase sempre, para não dizer sempre, terá o auxílio da espiritualidade superior. Porque quando temos uma intenção de ajudar, estamos com a intenção de beneficiar alguém, essa intenção boa será captada pela espiritualidade superior. E isso fará com que esses amigos espirituais venham assistir aquele indivíduo. Mas existe o passe que a gente diz magnético, quer dizer, basicamente o que mais está influenciando naquela doação é a ação do magnetismo pessoal do passista. O passe magnético é a tarefa do magnetizador, pessoa portadora de abundante força magnética,
que a transfere para o paciente. Mantém esta força magnética mediante o quê? A alimentação equilibrada, o repouso adequado, exercício, ginástica, o controle sexual e a mente positiva. Então, para que a pessoa possa ter essa abundância de magnetismo, ela precisa manter esse magnetismo, vamos dizer assim, limpo. E esse magnetismo, para que ele possa estar limpo, entre aspas, é necessário a mente estar positiva, fazer uma alimentação adequada, cuidar do corpo e da mente. Porque ele está doando de si mesmo. Será que alguém que fuma, por mais boa intenção que tenha, será que essa pessoa, ao querer transmitir um passe, não estou falando do passe na casa espírita, estou falando aquela primeira coisa que nós falamos ali, uma mãe que quer ajudar, mas se ela fuma, ela vai transmitir também um pouco daquela energia deletéria que o cigarro, que ela está impregnada. No passe magnético é difícil identificarmos, é o que eu falei antes, se há apenas a força magnética ou se há o componente espiritual devido ao constante auxílio espiritual. Então aqui é difícil da gente dizer quando que será só o magnético. Porque a espiritualidade amiga, ela está sempre presente quando nós desejamos fazer o bem, quando nós estamos com a melhor intenção. O passe espiritual é o seguinte: o necessitado não recebe fluidos magnéticos do médium, mas outros, mais finos e puros, trazidos dos planos superiores da vida pelo espírito que veio assisti-lo. É aquele transmitido por espíritos desencarnados diretamente no perispírito das pessoas enfermas ou perturbadas. Aqui na casa, como nós fazemos? Depois da palestra, é feita uma oração e todos que estão assistindo à palestra são convidados a se concentrar, a entrar em sintonia, em harmonia com a espiritualidade superior para receberem o passe espiritual. Neste passe espiritual não precisa estar o médium passista ali. Os amigos espirituais é que vão transmitir para cada um de nós aquilo que nós necessitamos para termos mais ânimo, mais força, mais coragem, mais otimismo, mais fé, enfim, aquilo que nós estamos buscando. Então, o passe espiritual, ele é fundamental. Sentimos que é um dever inspirado pela caridade divulgar cada vez mais os passes espirituais, a fim de que possamos valorizá-lo e fixar seus recursos curativos, pondo-nos em estado receptivo, após solicitá-los em prece. O passe espiritual oferece ainda a vantagem de evitar que o interessado fique na dependência do médium passista presente. Tem pessoas que são conhecidas como um papa-passe. É aquelas que, elas sempre que vão à casa espírita, elas têm que receber o passe. Se elas não receberem, elas podem estar bem, elas podem estar saudáveis, elas podem não estar necessitando de nada, mas elas ficam sempre para o passe. Tem uma história que Divaldo conta em uma de suas palestras, que é um caso que aconteceu com ele, que tinha um casal que sempre que iam assistir às palestras, depois da palestra, então, passavam para o passe, mas aí o passe misto, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a presença do passista com a ação da espiritualidade. E ele via que aquele casal sempre ficava para o passe. Diz ele, segundo Divaldo, os dois bem corados, bem, assim, com aspecto saudável, os dois, né? E o Divaldo, bom, quem sou eu para estar questionando se eles precisam ou não?
mas pela frequência das vezes que eles passavam no passe, certa vez Divaldo perguntou a eles: será que realmente eles precisavam receber o passe? Eles estavam sentindo alguma coisa? E eles disseram: não, Divaldo, nós estamos ótimos. Mas nós queremos, então, guardar essas energias para quando a gente precisar. Né? E o Divaldo pensou: e eu transmitindo as minhas energias, eu me desgastando para eles guardarem. Né? Então, às vezes, nós somos egoístas. Nós somos muito egoístas. Quando estamos bem, queremos pegar mais um pouquinho para a gente continuar bem, porque quando precisar. Esquecidos de que aquilo que nos mantém bem é o equilíbrio da mente, o equilíbrio das emoções, é o autocontrole, é a nossa reforma íntima, a nossa vivência do melhor. Procurando sempre entender que situações que acontecem em nossa vida são para o nosso aprimoramento. O passe misto. Os benfeitores espirituais comparecem no momento do passe, atendendo aos encarnados e também ministrando eficiente socorro às entidades do plano espiritual. Eles agem aumentando e dirigindo e qualificando os nossos fluidos. Então, o passe misto é o passe onde recebemos a ação da espiritualidade superior, essas energias, e também doamos a nossa energia. Então, aquela energia passa pelo médium que está ali, pelo trabalhador, que vai transmitir, junto com a sua energia, a energia da espiritualidade superior, qualificando e aumentando e dirigindo para aquilo que a pessoa precisa. Exatamente para aquilo que ela precisa. Então, era esse passe misto que Divaldo estava contando essa história. As qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Então, as qualidades morais daquele que está a transmitir o passe é importante. A intenção e os sentimentos desinteressados são importantes. Isso está na Revista Espírita de setembro de 1865. Mas qual é o objetivo do passe? André Luiz nos ensina que o passe não é unicamente a transfusão de energias anímicas. É o equilíbrio ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Se usamos antibiótico no campo físico, por que não adotarmos o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descuidar desta forma de asepsia no que tange ao espírito? Quantas vezes nós esquecemos de fazer essa limpeza mental, essa limpeza psíquica? Ainda falando dos objetivos do passe. Como o passe é o equilíbrio ideal da mente, funcionando como coadjuvante em todos os tratamentos, não só físicos, mas igualmente da alma, fica bem caracterizado que os objetivos a serem alcançados estão em dois campos, o material e o espiritual. Então, esses dois campos, material e espiritual. Ao receber o passe, vamos imaginar o passe espiritual
Viemos aqui, assistimos a palestra, depois nos envolvemos com aquela prece e sabemos que estamos naquele momento recebendo o passe espiritual. Eu posso não ter naquele instante a cura daquela minha doença que talvez eu tenha vindo buscar. Posso não ter essa cura material, mas eu posso sim, em contrapartida, ter o amparo e o auxílio espiritual de que eu necessito. Porque sabemos que as dores, as dificuldades têm a finalidade de nos ajudar, nos impulsionar a crescer. As técnicas do passe. Então, como Jesus, devemos fazer a imposição de mãos. Imposição de mãos. Basta, então, que se posicione as mãos sobre o centro de força coronário, sem movimentos ou qualquer toque, porque é uma energia, e essa energia ela será transmitida para aquele indivíduo. Então, não há necessidade de rituais, não há necessidade de movimentos X ou Y. O que vale realmente é a intenção daquele que está transmitindo o passe, junto com a sua pureza de sentimentos e pensamentos, associado àquele que está ali recebendo aquelas energias dentro da sua possibilidade, também lembrando que a nossa receptividade ao receber o passe é fundamental para que essas energias possam realmente penetrar em nosso coração, em nossa alma, no nosso perispírito, nos auxiliando. Lembrando dos centros vitais ou centros de força, que esses dias ainda conversávamos. O centro coronário, que é bem em cima da cabeça. É a sede do comando e canal para estímulos superiores. Então, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com os espíritos superiores, a nossa ligação com o plano espiritual será através do chakra ou centros vitais ou centro de força coronário. O cerebral ou frontal, nessa região, relacionado com a atividade glandular interna, com a parte do raciocínio, com a parte da nossa vida da razão. O laríngeo, controlador, essa região aqui, controlador então da respiração, da fonação, do nosso então aparelho fonador, o cardíaco, responsável pelo controle da emotividade superior e na elaboração dos sentimentos. O gástrico, encarregado dos fenômenos da digestão e da absorção dos alimentos. O esplênico, perto do baço e por isso relacionado ao sistema hemático. E o genésico, relacionado à atividade reprodutiva. Lembrando que todos esses centros de força, que algumas pessoas chamam de chakras, eles estão todos interligados. Então, no momento que nós recebemos o passe, com a imposição de mãos do médium, do trabalhador passista, ele vai receber essas energias que vão ser absorvidas pelo chakra ou centro de força coronário, e este irá distribuir essas energias para onde houver necessidade. Alguns acham que se precisa colocar as mãos naquele ponto onde a pessoa sente dor, onde está o problema dela, se o problema é físico. É a mesma coisa que nós dizermos o seguinte: faz de conta que eu estou com uma inflamação na unha do meu pé. E eu vou tomar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório vai agir lá naquela unha do pé. Então o passe ele funciona dessa forma. No momento que transmitimos, aquele passe, aquelas energias serão absorvidas pelo centro coronário e direcionada para onde nós necessitamos.
A técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação real do paciente, as possibilidades de ajudá-lo em face dos seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos de que o paciente necessita e assim por diante. Então, somente a espiritualidade sabe qual é a real necessidade daquele indivíduo, daquela pessoa. E não pertence a nós, não pertence aos trabalhadores, e sim à espiritualidade. Quem diz isso é Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Então, quando que nós devemos receber o passe? As pessoas só devem buscar o passe quando realmente estiverem necessitadas. Passe é remédio, e todo remédio só se toma quando for necessário. Na dose certa é até que se recupere a saúde. Se estamos bem, o passe é dispensável. Então, quando falamos aqui, estamos falando do passe misto, do passe com a presença do passista. O passe, aquele espiritual, em que nós vamos nos ligar com a espiritualidade superior, os amigos espirituais vão saber das nossas necessidades que talvez nem nós saibamos. Às vezes a gente vem buscando uma coisa e a gente recebe outra. Não é assim? Então, esse passe com a presença do passista, esse passe misto, a gente só deve buscar quando realmente houver necessidade. É como se eu dissesse assim, não, eu vou tomar uma medicação para dor, sem estar com dor. Não tem porquê. Não tem porquê. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiramente necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Isso está no livro Segue-me, de Emmanuel. Então, não devemos abusar daqueles que estão nos auxiliando. Vamos receber o passe quando sentirmos necessidade realmente. No capítulo 28, no livro Conduta Espírita, André Luiz nos recomenda o seguinte: esclarecer os companheiros quanto à inconveniência de petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. A gente sabe que tem muitas pessoas que, eu tenho que tomar um passe. Deus o livre, ir na casa espírita e não receber o passe. E não é por aí. Se nós achamos que eu preciso ir lá na sala de passe, receber o passe com o médio passista toda vez que eu for na casa espírita, então eu não estou tendo a noção de que quando nós estamos com a nossa mente e o nosso coração ligados ao alto, que nós estamos recebendo auxílio superior. Muitos esquecidos de que a espiritualidade superior está sempre buscando meios de nos ajudar, sempre buscando meios de nos amparar. Às vezes o que nos falta é o quê? É a sintonia. Por isso é tão importante virmos à casa espírita, assistirmos uma palestra. Virmos assistir uma palestra. Porque no momento que nós estamos assistindo uma palestra, nós vamos estar ligados naquele assunto, ligados naquilo que o orador está falando. Com isso, nós vamos melhorar a nossa sintonia. E às vezes, quando estamos aqui assistindo a palestra, durante a mesma, a espiritualidade pode estar fazendo cirurgias em cada um de nós. Eu não preciso marcar uma cirurgia espiritual para que ela seja feita. Se eu tiver o merecimento, os amigos espirituais podem se utilizar daquele momento em que nós estamos com a nossa mente elevada, que estamos com o nosso pensamento equilibrado, que estamos pensando em algo melhor,
para sintonizar conosco e nos ajudar de uma forma mais efetiva, se tivermos o merecimento. O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Quem diz isso é Emmanuel no livro Segue-me. Por isso é tão importante o estudo doutrinário e o serviço ao próximo. Quando nós estudamos, nós nos esclarecemos. Quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos fazendo o melhor. A caridade o que é? É o amor em ação. Estamos colocando o amor em ação. E quando fazemos isso, nós estamos sendo beneficiados. Às vezes muito mais do que aquela própria criatura que está sendo beneficiada naquele momento. Às vezes nós que estamos, entre aspas, ajudando, é que estamos sendo ajudados pela espiritualidade maior. Então, os efeitos do passe. Existem vários fatores que influem no efeito do passe. A despeito da ajuda dos bons espíritos, o resultado dependerá das condições do enfermo e também do passista, se bem que as deficiências deste possam, em geral, ser supridas pelos espíritos. Então, quando a deficiência do irmão passista é daquele que está transmitindo o passe, os amigos espirituais vão procurar suprir as suas deficiências para que elas não venham a prejudicar aquele que está ali sentado, aquele que está ali recebendo o passe. Mas vocês veem que na segunda figura, as energias, elas não são absorvidas, elas são rebatidas. Provavelmente esse irmão que está ali, ele esteja não em situação de receptividade. Provavelmente ele esteja fechado para receber essas energias. É aquela pessoa que vai receber o passe, mas ela continua naquele momento ali pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas dores. Ela tem que estar naquele instante aberto à ajuda que vem do alto. Mentalizando, quem sabe, um lugar bonito, ou mentalizando alguma coisa da natureza, uma flor, um lugar que a gente se sinta bem, para que ela possa ficar em harmonia, para que ela possa ficar em paz, para que ela possa estar receptiva. Senão, as energias que a pessoa recebe, elas não são absorvidas. Por isso que alguns dizem, eu passei no passe e eu continuo igual. O problema não é da casa espírita, do passista. Provavelmente essa pessoa podia receber um passe de Jesus, que ela ia sair igual, em função da sua condição interna de fechamento, a condição de estar com a sua mente só envolvida nas suas dificuldades. A fé é um fator relevante. Muitos não voltam mais ao centro espírita após constatarem que não obtiveram melhora imediata. Na sua ignorância, alegam que o centro é fraco e mesmo descreem completamente dos recursos fluídicos e dos mecanismos divinos. Então, a pessoa que diz assim, eu vou lá receber um passe, mas sei lá se isso adianta. Isso é uma bobagem. Tem pessoas que às vezes ela já está com a sua mente causando uma barreira pelo seu pensamento. Nós sabemos que o nosso pensamento tem uma força. Nosso pensamento é poder. E se essa força ela está contrária, é como se eu tivesse um ímã que, se eu pegar os polos diferentes, o que vai fazer? Em vez de juntar, eles vão repelir-se. Não é assim? Se a gente virar dois ímãs, tem um lado que a gente aproxima, eles grudam. Se a gente virar,
a gente não consegue juntar, porque vai haver uma situação de repulsão. É mais ou menos isso que acontece com a nossa mente quando não temos fé, quando estamos com ela fechada para essa ajuda. Algumas pessoas se sentem curadas, outras apenas melhoram, enquanto outras ainda permanecem completamente impermeáveis aos recursos do passe. Fazendo uma comparação, tem pessoas que, por essa receptividade maior, são como aquela pedra pómez. Aquela pedra que ela é toda porosa. Um sereno é capaz de umedecer aquela pedra por dentro. Existem pedras que estão no fundo de lagos durante muito tempo. E se a gente pegar aquela pedra e quebrar, ela está molhada por fora e está seca por dentro. Tem pessoas que, pela sua conduta mental, não se permitem penetrar. Aqui, falando dos efeitos do passe, a gente tem que lembrar a respeito do passista. Ele não deve aplicar-se em demasia no exame dos resultados do passe. Empenhe-se em cumprir os requisitos que se exigem de sua posição e confie na providência divina, que saberá, melhor do que ele, quais as reais condições de cada enfermo, quais os seus méritos e suas necessidades provacionais e expiatórias. Mas também, nunca se envaideça de eventuais resultados positivos, lembrando sempre de que a fonte última de todo bem é Deus. Tem pessoas que escolhem o passista. Quero receber o passe desse ou daquele. Nós temos que lembrar que, como já lemos em outra lâmina, falamos ali, que esse trabalho é da espiritualidade. É da espiritualidade. É claro que o recolhimento, a vontade, a intenção daquele trabalhador pode potencializar aquela ajuda. Mas aquele que está transmitindo o passe, se ele cuidar tudo isso, com certeza, aquele que está a receber o passe, ele vai receber aquilo que ele precisa e aquilo que ele permite que chegue até ele. Tem determinadas doenças que são expiatórias, em que o indivíduo realizou algo no passado e que esta doença será algo que vai lhe trazer algum fruto daquele sofrimento. Então, aquele indivíduo ele pode tomar o passe uma vida inteira, que ele não vai se curar do físico. Mas cada passe que ele receber, com certeza, irá trabalhar dentro dele, no seu ânimo, na sua fé, na sua coragem, para ele continuar vivendo e continuar a sua vida, sabendo que está aqui com o objetivo de crescimento. Então, o passista não deve nem se envaidecer de conseguir determinado tipo de resultado e nem se entristecer porque alguém não recebeu o resultado que estava buscando. Porque não depende de nós, e sim de Deus. A postura do paciente perante o passe. O receptor precisa ser colocado em estado de confiança e simpatia pelo tratamento, em sintonia vibratória com o passista. Qual é o primeiro cuidado? É o da preparação evangélica, onde possam penetrar os ensinos de Jesus para que o processo fluidoterápico encontre melhor ressonância. Por isso é que nós realizamos aqui o passe após a exposição doutrinária. Porque no momento em que a pessoa está assistindo uma palestra, ela está envolvida
numa sintonia vibratória melhor. A posição mental de equilíbrio. Então, o passe será tanto mais eficiente quanto maior for a adesão do doente, agregado à questão do merecimento. Então, sempre lembrar que existe a situação do merecimento. Esse merecimento é no sentido de que, às vezes, o ficar bom talvez não seja a melhor solução para aquele indivíduo. Para aquela pessoa, quando que nós lembramos de Deus? A gente pode dizer, não, eu me lembro de Deus todos os dias, eu oro, muito bem. Mas quando nós lembramos de Deus com fervor, nos agarramos realmente, meu Deus, é quando tudo está bem? Normalmente não. Normalmente quando estamos passando por uma situação de doença, alguém da família, ou a nós mesmos, aí sim, nós lembramos com muito mais fervor, lembramos de Deus com mais garra. Então, são os momentos difíceis que fazem com que a gente queira a assistência maior de Deus. Talvez se aquele indivíduo consiga se libertar daquela doença naquele momento, talvez ele se perca em outro sentido. Talvez não seja o melhor para ele, naquele instante, receber a cura física. É claro que para nós vamos pensar, mas será que se eu tiver curado fisicamente, eu não vou poder fazer mais? A gente vê muitas pessoas que passaram por momentos difíceis, de doenças, e que fazem uma negociação com Deus. Meu Deus, se eu conseguir sair dessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Muito bem. Só que às vezes as pessoas fazem uma proposta e nem sempre cumprem como deveriam. Lembrando também uma situação de Divaldo, que ele conta que uma senhora, né, chegou até a casa espírita e chegou e deu ao Divaldo dinheiro. Ele disse, não, minha irmã, eu não posso receber dinheiro aqui. Né? Aqui é a casa espírita, nós trabalhamos, damos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Por que a senhora quer me dar dinheiro? Não, é que eu fiz uma promessa. Que se eu conseguisse me curar, eu iria dar dinheiro para comprar pães para os pobres. E eu aqui estou te dando dinheiro, o senhor compra o pão e distribui para os pobres. E ele pensou, a promessa é dela e o trabalho é meu. Né? E ela chegou e disse assim, e eu também resolvi fazer uma promessa para o Senhor do Bonfim. E eu disse que eu subiria o morro tal de joelhos. E ele disse, mas minha irmã, não faça isso. E ela disse, já fiz. E ele imediatamente olhou para os joelhos dela, ela estava de saia. E ela levantou um pouquinho para mostrar o joelho, aquele joelho reluzente, bonito. E ele disse, mas como pode isso? Não, é que eu fiz o seguinte. Eu peguei um táxi, fiquei de joelho dentro do táxi. E ele subiu um monte para mim. E aí Divaldo disse que pensou, ela tapeou Bezerra de Menezes, porque está mandando eu comprar o pão e distribuir. E tapeou o Nosso Senhor do Bonfim, que foi de táxi. Então, às vezes, a gente faz dessa. Né? Quando as coisas estão difíceis, a gente promete mundos e fundos. Depois, mas não precisa ser tanto assim. Então, temos que lembrar que essa nossa ligação com Deus, essa nossa ligação com o alto, ela deve ser contínua, constante. Não só nos momentos difíceis, mas pela nossa inferioridade, nós nos agarramos a Deus quando as situações estão difíceis. Para que haja conexão e adesão se consolide, é preciso
que o assistido elimine pensamentos negativos, abstendo-se da ironia, da descrença, das vibrações antifraternas, das preocupações meramente materiais e outras situações do gênero, para que não ofereça obstáculo à recepção dos fluidos benfazejos que lhe serão ministrados. É o que nós já falamos antes. Para o bem do próprio necessitado, é importante alimentar uma conduta mental de compenetração respeitosa, de recolhimento reflexivo, de respeito a todos os que estão envolvidos na mesma intenção de benefício, de fé racionalizada nas possibilidades daquilo que se busca. Então, que a gente esteja sempre buscando alimentar uma conduta mental positiva. Isso não só no momento do passe, mas em qualquer situação da nossa vida. Posição física. Quem vai receber o passe deve ficar na posição mais confortável. O passe transmite-se ao perispírito, independente da posição física do espírito. Então, não há uma posição específica. Mas para que a gente possa relaxar mais, para que a gente possa entrar numa sintonia melhor, para que a gente consiga ficar nessa situação de receptividade, às vezes a posição sentada é a mais cômoda, é a mais indicada. Certas pessoas alegam que não se deve cruzar os braços ou as pernas porque tais posturas dificultariam a circulação dos fluidos. Na realidade, o cruzar os membros vai atrapalhar a circulação e pode gerar o quê? Tensões musculares. Por isso que se diz, se a pessoa quiser, ela pode ficar, então, descruzar braços e pernas no sentido de relaxar. O relaxamento físico vai proporcionar um relaxamento também psíquico. Vai ajudar no relaxamento psíquico. E por isso, vai ser facilitado. Mas se a pessoa quiser ficar com os braços cruzados, ou as pernas, isso não vai interferir diretamente no processo. Quantas vezes a espiritualidade nos ajuda em relação ao passe? No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, fala sobre passes, está escrito o seguinte: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. É o que nós falamos antes. Às vezes a doença, às vezes a dificuldade, a situação expiatória daquele indivíduo, é importante que ele vivencie aquilo para que ele possa se transformar em um homem de bem. Nas normas do serviço que devemos atender nessa casa, ainda continuando no livro Missionários da Luz, é imprescindível ajuizar das causas da extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas. Olha o que diz aqui este irmão. Por 10 vezes consecutivas. A título de benemerência espiritual. Então, quando a pessoa ela se envolve 1, 2, 3, 10 vezes com fluidos deletérios, por conta própria, porque está lá, mas eu sofro, mas eu isso, eu aquilo, e fica nessa. 10 vezes os amigos espirituais fazem aquela limpeza. Todavia, se as 10 oportunidades vão sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Vejam bem, o que os Espíritos estão dizendo é que nos ajudam, nos amparam, para que a gente possa, então, fazer o nosso esforço. Mas se a gente não faz o esforço, eles
deixam que a gente sofra. Por quê? Para que a gente aprenda. Para que a gente deseje realmente fazer alguma coisa por nós. Porque às vezes a gente quer que os outros façam por nós. E a gente não faz nada. A gente quer que o outro nos dê algum tipo de amparo e de auxílio, que o outro nos ouça, que o outro diga o que nós devemos fazer. E assim vai. Só que nós devemos fazer o esforço pessoal para nos libertarmos. A maioria de nós se permite pensamentos negativos. Se permite ficar vibrando naquilo que tem medo. Eu tenho medo de ficar doente, e aí eu fico pensando no medo. Ou eu tenho medo de ficar sozinha, na solidão, e aí eu fico me imaginando sozinha. Eu tenho medo de ser assaltada, então eu fico me imaginando esse assalto acontecendo. Como é que eu vou estar bem? Se a minha mente está ligada em situações perturbadoras. Eu tenho que confiar em Deus, na vida, no próximo. É claro que eu não vou dar chance, como a gente diz, para o azar. Eu tenho medo de ser assaltada. Muito bem, vamos confiar em Deus, vamos fazer uma prece e vamos ver o horário que nós vamos sair de casa. Não vamos dar chance para que essas coisas possam nos acontecer. E se mesmo assim eu estou em plena 2 da tarde na rua, caminhando e indo para um determinado local, e mesmo assim eu sou assaltada, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Porque tudo que nos acontece está dentro das nossas necessidades evolutivas. Divaldo conta também que uma vez ele saiu da casa de um amigo, onde ele estava fazendo o evangelho com este amigo, e ele estava caminhando na rua, ele foi assaltado. E ele conta que foi a primeira vez que ele foi assaltado na vida. E ele disse que começou a conversar com o assaltante, mas ele recebeu o auxílio da espiritualidade superior. Ele viu que junto desse assaltante estava a mãe dele, a mãe desencarnada. E aí ele começou a falar. Ele disse: a sua mãe está aqui. Eu disse: como está aqui? Não, a sua mãe está aqui. Mas ela já morreu? Sim. Ela está em espírito. E começou a falar para o assaltante. O assaltante começou a tremer mais do que ele. Aí ele convidou o assaltante para ir até a casa dele. Vocês vejam a coragem, né? Ele convidou o assaltante para ir até a casa dele para tomar um café. Mas ele conta que quando ele disse vamos, ele queria ir, mas as pernas não se mexiam, porque ele tinha levado aquele susto enorme. Continuando a história, ele deu, no caso, o recado da mãe desse assaltante para ele. Disse: olha, sua mãe está dizendo isso, isso e aquilo. Ele se convenceu por aquilo que ele falou, e como, no caso, o aspecto, como a mãe dele se vestia, e pelo aspecto que Divaldo dizia que essa senhora tinha. E ele disse o nome, a sua mãe, a dona fulana. Ela não quer que você fique nessa vida, ela quer o melhor para você, e assim ele foi conversando. No final, Divaldo acabou conseguindo um emprego para esse assaltante. E ele diz que esse rapaz depois virou o guarda-costas do Divaldo. E quando o Divaldo ia fazer uma atividade num ou no outro lugar, disse: tio, cuidado, ó, naquele lugar ali está cheio de assaltante. Ele pensava: tu foi o único que me assaltou. Né? Então, nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de situações de aprendizado. O beneficiário, ele deve ter fé, crença em Deus, confiar no amparo dos benfeitores, buscar harmonia interior, estar em receptividade. Também buscar a sintonia, o esforço para vencer as suas imperfeições morais,
o hábito da oração e leitura edificante. Orientações sobre o passe e seus mecanismos, porque nós entendendo como o passe funciona, nós vamos então estar mais conscientes desse mecanismo de ajuda e de amparo, e com isso facilitará a nossa receptividade. O esforço é empreendido no sentido da aquisição dessas virtudes e o direcionamento da vida pelos caminhos seguidos por Jesus significam o início da obtenção da cura real. Terapia pelos passes, projeto Manuel Filomeno de Miranda, na página 73 e 74. Mas existe também as irradiações. As irradiações é o quê? O passe à distância. O passe ou a irradiação à distância pode ser aplicado quando a pessoa não possui condições alguma de deslocamento até a casa espírita, sendo uma alternativa que, em condições ideais, pode apresentar resultados quase tão satisfatórios quanto os que se obtêm quando o paciente e o passista se encontram no mesmo ambiente. Então, nós sabemos que o nosso pensamento, no momento que nós pensarmos em alguém, nosso pensamento está com essa pessoa, em qualquer lugar. Não importa a distância. Então, o passe à distância, ele vai ter praticamente o mesmo, a gente diz praticamente o mesmo resultado, porque às vezes, fora da casa espírita, a pessoa não está no mesmo grau de receptividade. Às vezes, na sua casa, ela pode ter dificuldade, ou até mesmo no leito de um hospital, ela pode ter dificuldade em se concentrar. E aqui, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que, impulsionado pela vontade, alcança um ponto desejado, quer no caso de recepção do nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso bom pensamento. Para compreendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos nos conceber mergulhados todos aonde? No fluido cósmico universal, que ocupa o espaço. Então, todos nós, encarnados e encarnados, estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. E esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas, elas são limitadas, ao passo que do fluido universal se estendem ao infinito. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra, ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, se nós temos alguém que está doente, está lá no hospital, e nós queremos que essa pessoa receba as energias, esses fluidos daquela, naquele momento ali, da espiritualidade superior. Então, nós vamos, primeira coisa, avisar essa pessoa, olha, tal dia, tal horário, você faz a sua concentração. E nós, se estamos aqui na casa, naquele momento das irradiações, vamos pensar nessa pessoa, enviando as energias positivas a ela. Onde quer que ela esteja, ela vai receber. A pergunta se o passe pode ser ministrado à distância, o espírito Aulus responde. Isso está no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o maior veículo da força curadora. Então, precisa haver a sintonia daquele que administra e aquele que recebe. Então, recolhido em prece, o homem de boa vontade recebe recursos do plano superior, projetando-os depois na direção dos necessitados. Lembrando que esse necessitado pode ser tanto encarnado quanto desencarnado. Se nós sabemos que alguém desencarnou numa situação difícil e nós, conhecendo um pouco
a vida daquela pessoa, nós podemos achar que ela ainda esteja provavelmente necessitando de auxílio. Vamos imaginar essa pessoa recebendo essas irradiações. Da mesma forma, os suicidas, da mesma forma aqueles que nós sabemos que necessitam. Então, tanto na espiritualidade quanto os encarnados. A pessoa que irradia deve cultivar bons sentimentos, bons pensamentos e bons atos. Isto vai lhe formando uma atmosfera espiritual positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis e salutares, que poderão ser dirigidos através da vontade para outras pessoas. A organização e funcionamento. Então, é uma reunião privativa de vibrações em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor dos encarnados e desencarnados, carentes de atendimento espiritual. Então, como é que seria? Primeiro, fazer uma leitura preparatória, no caso, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum livro, como Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras da Vida Eterna. Fazer uma prece inicial. Depois fazermos as vibrações. Seriam as nossas intenções aos desencarnados, afetos, aos desafetos. Orar pelos desafetos. Isso é fundamental. Enfermos, nos lares geriátricos, nos orfanatos. Visualizar o lar. Nós podemos pedir, solicitando que cada pessoa, peça por peça, cada amigo, possa receber aquela energia e também pedir pela paz do mundo, do nosso planeta, agradecer a tudo que nós temos. E no final, pode ser feito, então, mais uma prece para nós encerrarmos aquela atividade ali. Então, a gente coloca aqui no máximo 1 hora. As irradiações aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, nós temos irradiações diárias, sempre às 23 horas. Então, aqueles que quiserem se ligar nessa corrente de preces, nessa corrente de irradiações, todos os dias, às 23 horas, se ligue nessa corrente de irradiações. Vai, assim como receber, também vai doar. Porque se nós estivermos ligados nessa corrente superior, se precisarmos, iremos receber. Né? E se tivermos muito para dar, nós vamos também doar. Não precisamos ficar com medo de dar, não. Né? A espiritualidade amiga, ela sabe daquilo que nós necessitamos. Então, existe também o atendimento fraterno, né? Onde a pessoa vai passar numa sala e depois vai receber o passe misto, quer dizer, com a presença do passista. Também tem um passe espiritual, como nós já falamos, tem o Evangelho no Lar, onde nós recomendamos que todas as pessoas façam o Evangelho no Lar. A necessidade de nós acendermos essa luz dentro do nosso lar. Assim como nós fazemos uma faxina na nossa casa, e isso é tão importante, tão necessário, nós nos sentimos bem, em um lugar limpo, a nível psíquico e a nível espiritual. Nós também temos que fazer essa limpeza através do Evangelho no Lar. Então, isso é fundamental. E temos também os mensageiros espíritas, que são trabalhadores que vão estar ligados àqueles que precisam ou vão fazer as irradiações se estão em outros locais ou vão visitar estes enfermos que não podem vir à casa espírita. O passe e a transmissão de energias humanas somadas com as emanações divinas, sustentando-se na prece. O passista é um intermediário consciente que humilde se ergueu para Deus. Nenhum passista pode dispensar a oração ao reconhecer na prece o benefício que ela proporciona. E a oração não tem fórmula, é a vibração sincera da alma. E quanto mais sincera for, maior teor vibratório alcança e mais energia soma. E continuando,
A essência do passe é o amor. E lembrando, em Mateus, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que possamos, aqueles que trabalham com o passe, transmitir as energias de amor àqueles que precisam. E aqueles que necessitam possam fazer o trabalho interno, procurando amar-se verdadeiramente, procurando amar o seu semelhante, fazendo o seu melhor aqui na terra. Aquele que faz o seu melhor, com certeza, ao sair daqui, sairá com mais coragem, com mais ânimo, com mais disposição para enfrentar uma próxima encarnação dentro daquelas necessidades de que necessita. Mas sabemos que na próxima encarnação nós vamos continuar onde paramos nessa e que a gente possa evoluir muito nesta encarnação. Porque a nossa evolução depende do quanto nós nos dedicamos, do quanto nós colocamos a nossa vontade para chegar lá. Obrigada, Senhor, por essas reflexões de hoje, em que possamos, dia a dia, sentir a Tua presença amiga, o Teu amor a nos envolver. Que estejamos, a cada momento, conscientes dessa ajuda incomparável que recebemos de Ti, Pai. Em Teu nome, nós encerramos esse nosso encontro de hoje. E que assim seja. Então, um ótimo final de semana a todos. Vamos em paz.